Eu já sei pelo menos o critério para descobrir o dia em que o crime se considera cometido. O dia da atividade. Pouco importa o dia do resultado. Agora vem cá que eu preciso de uma outra pergunta. Tudo bem, eu sei que dia que o crime se considera cometido, mas imaginemos que a lei mude, que a lei que esteja em vigor no momento do processo seja diferente. E ali, que lei que vai regular, que lei que vai reger este fato? Imagina que eu tenha realizado uma determinada conduta agora e que daqui a 2 semanas essa conduta seja descriminalizada. Porque o legislador editou uma nova lei dizendo que aquela conduta não é mais crime. Qual das 2 leis vai regulamentar a minha situação? A lei que estava em vigor no momento em que eu cometi o fato ou a lei que entrou em vigor depois? Pois é, a pergunta a essa questão faz parte de um conjunto de princípios e regras que se chama direito penal intertemporal. O direito penal intertemporal é justamente o conjunto de princípios e regras que busca dar uma solução para essa questão. Sabendo o tempo do crime, qual a lei que vai se aplicar ao crime? Veja que são 2 questões diferentes. Uma é saber o tempo do crime, outra é saber que lei se aplica ao crime. Nem sempre a lei que vai se aplicar é a lei que estava em vigor no tempo do crime. Muito bom. Então nós temos aqui basicamente 2 grandes regras que regulamentam a aplicação da lei no tempo. E eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês, notícia que saiu agora há pouco no STJ. A respeito disso, eu já conto para vocês sobre o cloreto de etila, uma discussão que vinha de há muito tempo e acabou de ser resolvida e tem justamente a ver com essa minha pergunta. Que lei que vai se aplicar? A lei que estava em vigor no momento do crime ou a lei que entrou em vigor depois? Pois bem, existem 2 princípios que tentam regulamentar essa matéria. O primeiro princípio é o princípio da irretroatividade da lei. Veja, o normal, o natural, é o que uma lei aplique-se aos fatos cometidos durante a sua vida, não é? A vida da lei, a vigência da lei. Esse é o natural, que uma lei se aplique aos crimes cometidos na sua vigência. Então, é o chamado tempus regit actum. Tempus regit actum, quer dizer, o tempo rege o ato. A lei que estava em vigor no momento do ato é que rege o ato. Essa é a regra. E dessa regra do tempus regit actum decorre a regra da irretroatividade da lei. A lei só pode reger os atos cometidos na sua vigência. Portanto, a lei não pode retroagir. A lei não pode voltar para trás. A lei não pode se aplicar a crimes anteriores à sua vigência. Não é mesmo? Mais ou menos. Porque o princípio da retroatividade da lei em direito penal só vale se a lei for mais severa. Então, na verdade, esse primeiro princípio, é o da irretroatividade da lei mais severa. Se a lei que entrou em vigor depois for mais severa, for mais dura, ela não retroage, ela não se aplica a fatos passados. E isso é um princípio constitucional, está lá no artigo 5º, e você sabe que o que isso significa? Significa cláusula pétrea, significa um direito, uma garantia individual, inalienável do cidadão. Está lá, pois está lá no artigo 5º, no inciso 40, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo fresquinho da Silva a respeito desse tema. Antes de 2007, a lei de crimes hediondos proibia a progressão de regime. Proibia, não pode progredir regime integral fechado. Depois de 2007, entrou em vigor uma nova lei, a Lei 11.464, que passou a permitir a progressão de regime em crimes hediondos, desde que após o cumprimento de pelo menos 2/5. 2/5 da pena. Para um crime que não é hediondo, eu posso progredir com 1/6, tá? Para o crime hediondo, eu tenho que esperar 2/5. Pois bem, eu cometi um crime hediondo antes da entrada em vigor da nova lei. Eu cometi um crime hediondo em 2006, antes da Lei 11.464 de 2007. E aí? Quando chegar a minha vez, eu estou lá já cumprindo a pena, eu tenho direito à progressão
não tenho direito à progressão, tenho direito à progressão com 1/6, tenho direito com 2/5. Qual é a lei que vai regulamentar a minha situação? Presta atenção na resposta, porque não é óbvia. Poderia parecer que a Lei 11.464 é mais benéfica, porque afinal de contas ela passou a permitir a progressão quando a lei anterior proibia a progressão. Então pode parecer que esta Lei 11.464 retroage e aplica-se ao meu caso. Pode parecer, portanto, que eu, Patrícia, terei direito à progressão com o prazo de 2/5 de cumprimento da pena. Poderia, mas não é. E não é por um detalhe interessante. Porque antes mesmo de 2007, em 2006, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade, já havia declarado a inconstitucionalidade do regime integral fechado para os crimes hediondos. Eu sei que é um tanto técnico o que eu estou falando, mas vamos ver se a gente entende. Antes de 2007, a lei proibia a progressão, mas o STF dizia, a lei é inconstitucional. A lei proibia, mas o STF dizia, a lei é inconstitucional. Portanto, na prática, se a lei proibia, mas o STF dizia, a lei é inconstitucional, o que valia na prática? Valia que era permitida. Valia que era permitida a progressão. Agora, cuidado, porque era permitida a progressão com o prazo normal, o prazo de 1/6. Por quê, Patrícia? Ora, porque não havia nenhuma legislação regulamentando a matéria. Então, já que o STF entendia que podia e não tinha nenhuma lei dizendo nada em contrário, então podia com prazo de 1/6. Depois de 2007, como é que ficou? Vamos comparar aqui um antes e depois para ver o que ficou mais benéfico e o que ficou mais maléfico depois de 2007. Continuou podendo. Não é que passou a poder, continuou podendo, porque já podia, por força da interpretação do Supremo. Continuou podendo. Só que continuou podendo com prazo maior, com prazo de 2/5. Então me conta. Apesar de toda aparência em contrário, a Lei 11.464 de 2007 é mais benéfica ou ela é mais severa? Ela é mais severa e, portanto, ela não retroage. Ela só se aplica daí para frente. Ela só se aplica aos crimes cometidos de 2007 para frente. E os crimes anteriores? Os crimes hediondos cometidos antes da lei continuam sendo regulados pelo ordenamento que estava em vigor no tempo do crime. E qualquer ordenamento que estava em vigor no tempo do crime pode progredir com o 6º. Pode progredir com o 6º. Interessante, né? Isso é tão legal, isso é tão novo, que foi objeto de uma súmula vinculante do Supremo. Isso foi tão discutido que é objeto da súmula vinculante 26 do Supremo. Então, tem todas as possibilidades de cair em concurso. E é uma pegadinha, porque quem não estuda direito tem a tendência de achar que a lei é mais benéfica, mas não, ela é mais maléfica. Pois bem, o outro lado da moeda é que a lei mais, então, o primeiro princípio, irretroatividade da lei severa, chamada lex gravior. Lex gravior. Lex gravior não retroage. Qual que é o segundo princípio? É o oposto. É a retroatividade da lei benéfica. A lei benéfica retroage. A lei benéfica, olha que interessante, ela aplica-se a fatos cometidos antes da sua vigência. A lei benéfica, que é também chamada de lex missior, né? Lex missior é o nome dela, ela retroage. Agora, aqui eu tenho uma pergunta para você. Você sabe que existe uma santíssima trindade no ordenamento jurídico que se chama direito adquirido, o ato jurídico perfeito e lá em cima, a coisa julgada. Existe uma santíssima trindade que todo estudante de direito aprende logo no comecinho do curso. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, minha pergunta para você é a seguinte. A lei mais benéfica respeita a coisa julgada? Ou ela atropela a coisa julgada? Pois é. Por todas as razões, ela atropela a coisa julgada. Então, a lei mais benéfica aplica-se mesmo a fatos cometidos antes da sua entrada em vigor, já decididos por sentença transitada em julgado.
Veja que interessante. Então você pode ter sido condenado a 10 anos, já está cumprindo pena. Se entra em vigor uma lei mais benéfica,